Boa noite a todos. Boa noite. E a todos. Antes de iniciar, já quero agradecer ao Padre Carlinhos pelo convite, né? Uma responsabilidade grandiosa na casa do Senhor, né? Tentar ajudar ainda mais, de certa forma, as pessoas, né? Mas o Padre Carlinhos, eu já estudei com ele e a gente sabe o quanto ele sempre quer que a gente consiga melhorar ainda mais a vida das pessoas. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, psicóloga terapeuta cognitivo-comportamental e mestra em educação. Antes de falar com as pessoas, eu sempre peço que Deus se manifeste através de mim para que eu possa sempre fazer o melhor, né? Porque acredito que, apesar de todos os estudos, nós somos um instrumento dele para que a gente possa fazer algo melhor. O padre pediu para hoje eu falar um pouquinho sobre ansiedade e realmente não só por causa da Covid, mas de 2019 até agora o Brasil está sendo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país com maior alto índice de ansiedade. E eu também, né, ao longo desses 12 anos de trabalho, percebo que os outros transtornos estão até um pouco não vindo tanto assim para o consultório, porque realmente a ansiedade está tomando conta das pessoas. Então, o que eu queria poder passar um pouquinho hoje para vocês, né, para ser breve também, de uma certa forma, para quem nunca foi num psicólogo, para saber como a gente pensa e como pode ajudar nesse sentido, a gente acredita que tudo está no nosso pensamento. Por isso, a nossa mente é a nossa saúde. Então, a gente vive como? As nossas atitudes refletem, a partir das atitudes, a gente tem um pensamento. Depois do pensamento vem o nosso humor, e depende de como está o nosso humor, vai tudo para o físico. Não estamos mais respirando, então todo psicoterapeuta vai dizer para vocês, aprendam a respirar. Respirar mais aliviado, ter mais calma, né? Porque a vida está muito agitada. Hoje as pessoas chegam em casa do trabalho, antigamente os nossos pais trabalhavam, a gente trabalhava talvez menos, não sei, mas a gente tinha mais paciência. O que a gente vê hoje, que eu, com a minha experiência profissional, mas também com as experiências de vida, de ver os meus pacientes, eu acho que as pessoas não estão se percebendo. Então, se a gente quer a cura da mente, a gente tem que chegar do trabalho, a gente tem que ver como foi o dia da pessoa que está do nosso lado, das crianças, do esposo, da esposa, do vô, da avó, do pai, da mãe, e assim, da família inteira, respirar. O que a gente faz quando a gente chega em casa? Por isso a ansiedade está tomando conta, a gente quer dar conta de tudo. A gente quer fazer tudo e aí a gente diz que já vai limpando e já vai fazendo e a gente esquece que nessa casa tem seres humanos. Então, o que acontece? Primeiro chegam em casa, respirem, conversem. Respirar, a gente tem até uma técnica que já vou falar em seguidinha, que parece muito simples, mas é o segredo da libertação para a gente não ter mais a ansiedade. Também, os adultos estão confundindo as nossas crianças. Eu trabalho muito com criança. Então, o que as crianças dizem para mim? Eu tenho ansiedade toda assustada. Temos que saber que existe a ansiedade natural do ser humano, do organismo, e que é até benéfica para nós. Se nós fossemos completamente parados, nós não enfrentaríamos as coisas. Então, um certo ponto de ansiedade, quando eu tenho algum compromisso, quando eu tenho alguma coisa para fazer, quando eu estou com um problema lá em casa, isso não é transtorno. Transtorno é quando a minha ansiedade afetou a minha vida e eu não estou mais conseguindo ter a minha vida social e profissional, porque me falta o ar, porque eu fico sem respiração, porque eu fico com dor de cabeça e porque eu tenho todos os sintomas no meu corpo. Eu queria explicar só um pouquinho disso para vocês, né? Não posso me alongar, mas então eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem e pensarem no resto dessa semana. O segredo da vida está no pensamento sabotador ser transformado por respostas adaptativas. O que seria isso? Ser mais positivo. Sempre tem o lado bom em todas as coisas. E para a gente não ter ansiedade,
Eu vou dar um exemplo para vocês o que seria pensamento sabotador e resposta adaptativa. Eu moro aqui pertinho, né? E o meu marido diz, eu trabalho ali no centro. O meu marido disse esses dias, como que tu vai lá pelo Morro da Glória se aí o teu carro vai quebrar tudo? Eu tenho duas opções na vida. Eu tenho, quando eu saio de casa mais rápido, eu tenho aquele caminho curto, que lá tem buracos numa parte assim. Só que quando eu passo por aqueles buracos, eu não reclamo, eu escolhi passar por lá. Quando eu não quero passar pelos buracos, então eu sigo essa linha reta aqui, que vai me atrapalhar mais um pouquinho, que é mais demorado, e para isso eu tenho que sair de casa um pouco mais cedo. Esse exemplo eu estou dando para vocês, porque é uma opção, eu não tenho que reclamar dos buracos e também não tenho que reclamar desse trajeto que eu faço, que é um pouquinho mais demorado, porque tudo são opções. Tem coisas que a gente tem, que a gente pode trabalhar para melhorar. Tem coisas na nossa vida que nós não temos capacidade para mudar. E aí a gente vai aceitar e ser um bobão? Não, mas a gente vai transformar tudo no melhor que a gente puder, mas não adianta reclamar. A gente tem que sempre ver o lado positivo. Então, quando vocês estiverem tristes com um problema, tentem solucionar o problema, né? Eu não estou dizendo para a gente aceitar tudo, mas com maior tranquilidade, respirem fundo, vê tudo que vocês possam fazer para aliviar aquele problema e no mais, sigam em frente sem reclamar. E aí a gente às vezes troca de objetivo, às vezes a gente troca de um querer, de alguma coisa que às vezes a gente não faz parte daquilo, né? Uma outra coisa que deixa as pessoas doentes também é a expectativa. Ninguém quer mudar a si mesmo. Toda pessoa quer sempre que o marido seja diferente, que a esposa seja diferente, que o filho seja diferente. Só que quando a gente não consegue, e na maior parte das vezes a gente não vai conseguir mudar as outras pessoas, porque a única pessoa possível de mudança somos nós mesmos. Então, quando eu mudar, as pessoas ao meu redor também mudam. Um outro exemplo para vocês é que quando eu tenho um vizinho que ninguém gosta, aí eu acabo gostando desse vizinho. E as pessoas dizem, mas aí tu gosta de todo mundo? Se eu ser sempre gentil, se uma pessoa que não me cumprimenta, eu continuar cumprimentando, e aí eu não... Porque às vezes alguém não cumprimenta a gente diz, oh, que chata essa pessoa. Quando alguém não me cumprimenta, eu penso, deve estar passando por algum problema. Se não me cumprimenta hoje, cumprimenta amanhã. Cumprimentar as pessoas é uma coisa que eu acredito ser importante. Então, eu faço o que é importante. Quando a gente não tem a expectativa com as outras pessoas, a nossa vida passa a ser melhor. Então, gente, é só uma breve explicação, né? Que eu não sei se alguns de vocês já devem ter ido em psicólogo, vão entender um pouquinho sobre isso, mas só para vocês terem em mente isso. Pensamento sabotador, resposta adaptativa. A gente vem aqui na igreja, né? Eu costumo dizer que a gente vai na igreja pelo amor ou pela dor, né? A gente já sabe todos desse conceito, né? Graças a Deus eu sempre fui pelo amor nas coisas que eu procurei de Deus, porque na minha família, embora já tenha perdido pessoas, morrer faz parte da vida. Mas eu nunca tive nenhuma tragédia, nenhuma coisa muito triste, então eu sempre procurei por amor. Mas às vezes, como o padre sempre fala aqui, a gente deixa Deus um pouquinho de lado, né? Porque aí a gente ora quando está triste, ora quando tem uma dívida, ora quando faz uma coisa. E aí quando a nossa vida está tudo bem, o que a gente faz? Fica meio relaxadinho. E o padre sempre fala aqui na missa, e eu presto muita atenção nisso, porque realmente às vezes a gente faz assim, que a gente não tem preguiça de ir em nenhum lugar. E quando chega na hora da missa, parece que alguma coisa realmente gruda a gente no sofá e parece que a gente não quer ir. E é nessa hora que a gente mostra a nossa gratidão, né? Que é a gente tem que fazer tudo. A vida é um equilíbrio. A vida não é só oração, a vida não é só trabalho, a vida, para ser saudável, é um pouquinho de tudo. Então, assim, se vocês estão ansiosos, reflitam sobre isso. Sobre a respiração, andamos abafados, né? A máscara tem contribuído um pouco mais, mas a gente já não sabia respirar antes. Até foi bom a máscara agora, que eu acho que daí a gente, quando tirar, vai ver que existe uma respiração ali, né? Existem várias técnicas, tem no Google, que parecem ser bobinhas, mas são muito importantes. Uma técnica muito simples que eu utilizo
É vocês imaginarem um bolo de aniversário cheio de velinhas. E durante o dia vocês fazerem isso muitas vezes. Apagar as velinhas deste bolo de aniversário. Que aí vocês puxam a respiração e soltam a respiração. Segundo ponto, atividade física. Eu sempre tive grupo terapêutico de dieta e cuidar da saúde não é futilidade. Deus nos deu a vida. Ele já deu tudo o que a gente precisava. Agora a gente tem que trabalhar para melhorar aquilo que Ele nos deu. Então, eu também acho muito interessante a fala do Padre Carlinhos, sempre nesse sentido, cuidar, né? Essa pandemia eu vi até um aloe vera ali, ó, no cantinho. Alguém trouxe. Isso é saúde, babosa. Então, assim, só que a gente tem que cuidar disso, não é só agora porque veio o Covid. Que seja um aprendizado para a gente cuidar para sempre, de tomar os chás, de fazer tudo. E de fazer exercício físico, caminhada, libera hormônios que tiram o estresse. Eu não posso pagar uma academia, mas eu posso subir escadas. Eu não posso pagar uma academia, mas eu posso fazer caminhada. A gente sempre pode tudo. A gente só precisa dar o jeito para fazer. Tá, gente? Então, assim, pensamento sabotador, resposta adaptativa. Se vocês estiverem ansiosos, sempre tentem ver o lado positivo de todas as coisas, que nada acontece por acaso. Lutem por aquilo que vocês querem, mas sempre vejam o lado positivo de todas as coisas e não coloquem transtornos nas crianças. As crianças, o mundo manda muito agitado. Então, o que acontece? Criança é isso, né? A criança que estava aqui brincando já saiu, né? Mas, assim, isso é criança, né? Os pais levaram lá para fora, tá certo? Porque talvez o lugar, né? Não adianta querer fazer ela parar aqui, porque não é o lugar dela, ela não está entendendo que ela tem que parar. É nós que temos que saber o que nós vamos fazer com a criança. Então, nesse sentido, as pessoas, eu digo para vocês que as crianças me dizem, tia, eu tenho ansiedade. Eu falo, o que é ansiedade? Não, tu não tem. Transtorno de ansiedade é uma doença. E aí a gente procura o psiquiatra. E aí a gente procura o médico. Mas geralmente essa ansiedade que nós estamos tendo aqui agora, que o povo está tendo, na maior parte delas não é transtorno, não pense sobre isso, é o pensamento. Pensamento é o que rege ao nosso corpo e é o que dá saúde para o nosso físico. Pensamentos bons, físico saudável. Pensamentos doentes, físico doente. Porque quando a gente tem um pensamento sabotador, meu carro está estacionado ali na frente, se alguém falar bateu nele, eu como sou uma psicóloga terapeuta cognitivo, o que eu vou dizer? Já bateram, vamos lá ver o que aconteceu. O que a pessoa negativa vai dizer? Destruíram o meu carro. Quem pensar que destruir o carro vai ter o que quando sair daqui? Dor de cabeça, palpitação, vai ficar muito nervoso. Então, isso que é o segredo. Aconteceu, vamos resolver. Não adianta nós atormentar a nossa mente. Tá bom? Espero ter podido contribuir um pouquinho para vocês entenderem que, né, combinei com o padre para falar só 10 minutinhos, que embora a casa do Senhor... Só tenho uma perguntinha, Elis. Ah, pode perguntar. Então, primeiro eu gostaria que você comentasse sobre aquela sua dica lá no Instagram. Então, se você quer estragar o seu filho... falar sobre isso? Uhum. Isso, só fala um pouco. É porque a gente está acostumado, né? Eu, como trabalho com crianças, às vezes as mães se assustam. Que se a gente quer estragar o nosso filho, eu coloquei uma frase, né? Se você quiser prejudicar o seu filho, dê tudo o que ele quer. Porque o que eu escuto no consultório muito é, mas o meu filho não quer, por exemplo, dormir sozinho. Um filho não tem que querer. Até os 18 anos de idade, nós somos responsáveis pelos nossos filhos até que eles sejam adultos. Criança não sabe o que é certo e errado, ela está em fase de aprendizado. Então, às vezes é mais fácil dar tudo do que se incomodar para educar. Só que aí, depois, a gente vai se incomodar mais tarde, porque não é saudável para a criança. É igual um chocolate, dá uma vontade de dar, né? Quando a criança quer um chocolate, que vontade de dar o chocolate? Eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Só que o chocolate, muito doce para a criança, vai desenvolver nela um diabetes. Quem é responsável por ela? Somos nós. Então, se a gente quer fazer o certo, a gente tem que limitar. Então, um filho, até 18 anos, ele faz o que eu oriento. Depois de 18 anos, se ele não pegou a orientação certa, a responsabilidade de vida é dele, né? Por isso que eu comento, sempre com os pais, filho não escolhe. Se eu vou fazer o quarto do meu filho, eu posso até dizer que cor que ele vai escolher. Se eu estiver fazendo um quarto novo, eu posso dizer.
se for dentro das minhas possibilidades. Mas quem vai pagar o quarto sou eu que vou dizer o que eu vou comprar. E hoje também a ansiedade das crianças está vindo muito em parte disso, porque estão fazendo tudo o que as crianças querem e estão esquecendo que as crianças são inteligentes. O que eu falo para os meus pacientes, que desde 8 anos de idade eu já trabalho. Quando eu tinha 8 anos de idade eu era babá, eu saía do colégio. Hoje o menino que eu era babá, ele se formou em medicina, já é um senhor, né? Mas enfim, eu digo para as mães o seguinte, eu já era babá, então eu já tinha noção, eu já trocava fralda, já dava mamadeira. O que a gente está fazendo com as nossas crianças hoje? Filhos de 8 anos de idade não podem nada. Tudo, não pode, não quer, então, estão fazendo o que querem e isso também gera ansiedade. Saibam que até 16 anos de idade é comprovado cientificamente que saber que alguém manda na gente é o que nos dá força, porque o mundo lá fora depois não vai nos dar tudo o que nós queremos. E aí, quando alguém tem depressão mais facilmente, é que a gente olha para a vida do outro e vê a facilidade, né? Quando eu caí pela primeira vez, o meu tombo não foi grande porque eu nunca pude fazer tudo o que eu quis. E quando o mundo me limitou, para mim aquilo eu já sabia que era assim. Agora, os pais que fazem tudo pelos filhos, quando eles caem a primeira vez, o que acontece? Eles ficam frustrados, com depressão, porque eles não sabem lidar com a situação. É nesse sentido que a gente fala das crianças. É que tem tanto tema, né, padre? Isso mesmo. Só mais uma para terminar. Tem muitas pessoas que nesse tempo da pandemia estão com seu sono prejudicado, estragado, rompido. O que você aconselha sobre Sim, isso? Eu até estudei, que eu sou neuropsicóloga, eu tive aula só sobre o sono. Sabe aquele comprimidinho que algumas pessoas tomam e dizem assim, vou tomar o meu remédio para dormir? Não existe remédio para dormir. Existe remédio para ansiedade. Sabe o Rivotril que todo mundo toma, né? A maioria, né? Não todos. É para a ansiedade. Não existe remédio para dormir. O que o remédio faz é tirar a ansiedade e por isso eu durmo. Vocês já perceberam que quando vocês estão relaxados, tranquilos, o soninho vem, que vocês estão largados lá no sofá? E aí quando vocês estão agitados, cheios de preocupação, a cabeça fica, a gente fala isso, pensamento ruminante. Se você tem pensamento ruminando a sua cabeça, o sono não vem. Essa semana a minha família lá, o meu cunhado está com Covid, mas já tinha passado mais de 10 dias da Covid e eles não se curavam. Eu liguei para ele e disse assim, tu já está curado. Tu estás ansioso, o medo está te assustando, deita na tua cama, respira fundo, imagina o teu pulmão tudo limpinho, porque a Covid já não está mais aí, e aí você vai perceber que você vai melhorando aos poucos. Ele disse, sabe que até o médico me disse isso, que eu já estava curado? Então assim, se vocês não estão conseguindo dormir, pensem nisso, cheguem em casa, a gente também tem mania de querer o amanhã, né? E isso dá insônia. O que a gente tem que pensar? Se eu não lavar a minha roupa hoje, eu tenho uma semana inteira para lavar. Não que a gente vai ser relaxado, né? Organização, determinação, faz parte da vida. Mas uma coisa de cada vez. Agora, se eu chegar muito cansado hoje, talvez eu dê atenção para minha família, eu não preciso ter ansiedade de fazer tudo. E se eu tenho uma coisa para fazer amanhã, eu tenho o amanhã e eu tenho o depois da manhã. Então, pensem sobre isso. Façam quem não está conseguindo dormir, a técnica da respiração. Existe várias na internet. E pensem sobre coisas boas. Relaxem na sua cama que vocês veem que o sono vem. Não existe técnica melhor e nada mais vai fazer vocês melhorarem que não seja o pensamento de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigado, Elis Regina. Eu convido o Wagner, o marido dela, para vir aqui entregar uma lembrancinha. Em nome de nossa paróquia. Essa lembrancinha que já fez tanta parte, agora ela estava desaparecida e chegou de novo. E chegou no mesmo preço que era, tá? Porque a gente, quando dá presente, não diz o preço, e eles antes não participavam aqui ainda, a gente vai dar esta lembrancinha que já está abençoada. Pode entregar para ela, por favor. Venham aqui, deixa o padre ficar no meio de vocês para fazer uma foto.